voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Chico, como é que você, como integrante-chave do PSOL, recebe um tipo de crítica que alguns integrantes do PT, até mais vinculados, digamos, a ela, enfim, mais à esquerda do partido e tal, fazem ao PSOL, dizendo que o PSOL faz uma oposição que ajuda a direita no Brasil. Faz uma oposição ao governo que, de certa maneira, faz, em certa medida, o jogo da direita, quando, nos momentos cruciais, o PSOL está do outro lado. Olha, essa crítica é totalmente improcedente e, no caso do Cunha, ficou evidenciado, porque há parlamentares dignos do PT também que estão se somando a nós nessa busca de afastamento do presidente. Mas é natural, porque eles queriam adesão total, que a gente não tivesse nenhuma visão crítica em relação ao governo Dilma, ou mesmo ao governo Lula. O PSOL surgiu há exatos 10 anos atrás, na crise do mensalão, quando a gente descobriu, é sempre a mesma coisa, né, que o PT pagara Duda Mendonça em paraíso fiscal, nas Ilhas Caimã, a campanha. Isso a revelia, eu era membro do Diretório Nacional do PT, e nós, de fato, não sabíamos disso. Aliás, antes disso eu questionei o Delúbio, já que começaram a surgir rumores, e o PT estava ficando muito igual nesse âmbito aí de financiamento de campanha aos outros partidos. Vamos colocar tudo que a gente recebeu online, com transparência. E ele falou numa reunião do diretório, o Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, transparência demais é burrice. Se os outros não fazem, nós não vamos fazer também. Então, tem um contencioso aí, mas eu acho que isso é irrelevante, sabe? Olha, e eu acho até bom, se o PT nos critica hoje, isso é positivo, que mostra a nossa posição de independência. Porque, por outro lado, o Aécio até na campanha, você não lembra? Num debate de televisão, falou, para Luciana Genro, vocês são linha auxiliar do PT. E ela falou, linha auxiliar, uma ova. Mas como é que você vê o fato, digamos, de uma queda da presidente Dilma, ou, digamos, de um final de governo melancólico, até que ponto isso não afasta as esquerdas do poder do Brasil por 20 anos? Sem dúvida. Olha, não nos iludamos. A debacle do PT, o cenário mais provável de um governo Dilma se arrastando aí, sem possibilidade até de fazer o sucessor continuar. Porque o resultado disso não é exclusivo sobre o PT, é sobre as esquerdas em geral. E vai ser muito usado. Os conservadores vão falar, viu? PT, a esquerda, quando governa, dá nisso. Nós vamos ter que dizer, e é difícil no senso comum para o povo entender, que o PT não cumpriu rigorosamente o programa da esquerda de mudanças profundas, de reforma tributária, de reforma política, de iniciativa, de mobilização popular. Ele ampliou o consumo para determinadas camadas, mas não ampliou a cidadania. Então, isso é um discurso mais sofisticado, mais complexo, é um trabalho pedagógico. Há, às vezes, dúvidas sobre a posição do pessoal por conta de algumas atitudes. Por exemplo, eu vou citar, quando os parlamentares do PSDB foram à Venezuela e tiveram problemas, e, enfim, não conseguiram ir lá na prisão dos líderes da oposição, a bancada do PSOL assinou uma nota de apoio àqueles parlamentares. Isso trouxe, digamos, reforçou naqueles que criticam a posição do PSOL esse tipo de visão. Olha aí, tá vendo? Olha como o PSOL faz o jogo do PSDB, faz o jogo da direita. Queria que você comentasse esse fato. Pois é, aí, claro, são os detalhes da vida política. Nós fomos, de fato, nós, bancada federal do PSOL, muito criticados pela própria base do PSOL, a militância. Como é que vocês estão querendo defender essa viagem? Foi uma comitiva tirada no Senado, e que foi lá, aí houve um embarreiramento da van em que eles estavam, aí voltaram, parece que voou uma pedrinha lá, não machucou ninguém, mas foi um constrangimento. E nós tínhamos ido, inclusive o deputado Ivan Valente, lá em Honduras, quando houve aquele golpe contra o Zelada, numa missão de paz também um pouco mais plural, a comitiva. E, claro, a gente defende muito isso. Achamos que o governo da Venezuela devia abrir as portas, como disse, depois mandou uma nota dizendo, não, tinha escolta e tal, eles é que decidiram voltar. De qualquer maneira, a própria nota foi uma moção de 5 linhas. Ela foi muito desidratada, inclusive pelos companheiros do PCdoB. O PT também, da Câmara, assinou.
Então, ficou uma posição, deu essa celeuma, mas a gente vive nesse fogo cruzado mesmo. Às vezes acham que a gente está muito próximo do tucanato, às vezes acham que a gente está defendendo o governo do PT. É da vida. A posição de independência, que não é de muro, exige caminhar muitas vezes no fio da navalha. Vem cá. Esses casos de corrupção, mensalão, petrolão, isso tudo é fruto do presidencialismo de coalizão ou o presidente de coalizão não tem mais como sobreviver? Ele morreu nessa experiência, porque também tem um negócio, se a esquerda for sozinha, não vai ganhar nunca a presidência. É verdade. Esse isolamento de vocês é difícil. Ô, Walter, olha, em primeiro lugar, o Brasil tem uma corrupção estrutural, histórica, né, larvar, sistêmica, né? Desde que Cabral chegou aqui já teve tráfico de influência. Né? A cartinha do Caminha pediu um favor ao rei de Portugal em relação aos parentes que tinham roubado uma igreja lá e estavam no degredo. Então, você vê que... Começou aí, né? É um historiador, é um historiador. Mas é um historiador. Mas olha, por outro lado, eu acho, apesar de tudo, que a gente avançou nos órgãos de controle, de fiscalização. Aparece mais a corrupção porque, de fato, tem mais investigação. Agora, ela escandaliza porque praticada nos níveis anteriores por um governo liderado pelo PT que cresceu nessa perspectiva da ética da política. Eu prefiro falar em ética da política do que ética na política, como algo de fora que você leva para a política. A política, sendo a gestão do interesse público e do bem comum, com disputa, com confronto, é claro, a ela é inerente a própria ética, a ética do bem comum, do interesse geral, maior da sociedade. A ética na política tem uma visão meio udenista, de fato, que diz que você sendo portador de virtudes individuais, um caráter inquebrantável, você chega lá e acaba com a corrupção. Não é assim. Aliás, esse moralismo udenista às vezes era muito hipócrita também, né? Então, a gente tem que republicanizar o país. Você tem razão. Hoje não há acúmulo de forças sociais mobilizadas suficientes para um governo que faça um programa de esquerda. Mas para isso tem eleição, convencimento, mobilização. Há muita luta popular nesse Brasil, dos camponeses, dos trabalhadores em geral, dos pequenos, dos miúdos. Nem sempre a mídia grande revela isso. Quer dizer, a gente não está também tão isolado assim. Acho que é preciso fazer um programa comum para o Brasil que una esses setores progressistas. Deputado Chico Alencar, Já, foi né? um prazer enorme recebê-lo aqui. O nosso tempo se esgotou. Obrigado. Espero que volte outra vez. Chico, Walter, muito obrigado também pela sua presença. Também. Foi um prazer recebê-lo aqui e obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h10 da noite. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.